em adversidade importante, a cada momento que você se achega na casa do Senhor, saber que Deus tem um propósito na tua vinda a este lugar. E eu creio que a tua vinda nesse lugar será de grande benefício. Amém? Eu queria estar chamando o Masayuki para estar lendo a palavra devocional nessa noite. Amém? Masayuki, diácono Masayuki, né? Nós vamos, logo vamos estar aí reconhecendo o ministério do irmão nessa igreja. Amém? Tem estado em meu coração. Josué 1, 9. Creio que todos conhecem esse versículo. Quando, após o falecimento de Moisés, o Senhor colocou aquela travessia, aquela obra, aquela caminhada na liderança de Josué. E Deus assim falou para ele. Gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de pé. Amém? Não te mandei eu? Esforça e tem de bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por estar mais uma vez em tua casa, na tua presença. Fala, Senhor, conosco através da tua palavra, dos louvores, e recebe, Senhor, a nossa adoração, pois só tu és digno, Senhor. Desde já te agradecemos por mais esse dia de vitória, por podermos ter chego aqui, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor fará em nossas vidas hoje, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, diferente de qual nós entramos. Que venhamos sair cheios de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, esse verso que nós acabamos de compartilhar é um verso muito poderoso, amém? Amém. Porque ele diz, esforça-te, né? Tem coragem. Meus amados irmãos, todos os cálculos, toda a raça humana é proveniente do medo e da incerteza. E todos aqueles que venceram o medo e a incerteza tomaram atitudes que mudaram a sociedade, mudaram nações, mudaram situações de vida e família. Eu quero dizer uma coisa: se você quer mudar a tua família, você quer mudar a sua nação, você quer mudar o país onde você vive, você deve ter esta coragem de prosseguir, porque saiba de uma coisa: o Senhor é contigo, e o Senhor tem derramado sobre a minha vida a excelência da sabedoria. E a excelência da sabedoria, ela é nos dada quando você entrega a sua vida para Jesus e recebe o dom e a graça do Espírito Santo. Amém? Quando você recebe a graça do Espírito Santo, é derramado sobre a tua vida uma sabedoria tal que no meio do medo, no meio das incertezas, você consegue achar coragem para prosseguir e avançar. E eu creio que nessa noite, Deus vai revelar algo profundo para você nessa noite. Irmãos, fique atento, porque Deus tem uma palavra revelada para você. Irmãos, e eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai levar você a andar um pouquinho mais à frente e crescer um pouquinho mais nessa noite. Amém? Vamos estar louvando nessa noite com os irmãos também do louvor, em nome de Jesus.
Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, a gente está feliz, né? Porque estamos na casa de Deus, né? Bom, hoje, graças a Deus, eu consegui sair um pouquinho mais cedo, né? Que toda vez, né? Porque toda vez eu saio mais tarde, ultimamente tá... né? Mas Deus tem abençoado, sabe? Lá no serviço, Deus tem abençoado bastante, com bastante... Amém. Mas agora a gente tem que estar sempre louvando a Deus, né? Engrandecendo sempre o nome dele, independente da situação, né? Não lembra, principalmente nas horas difíceis, né? Lembrar de Deus, nas horas que a gente está feliz, né? Principalmente, né? Porque na hora que a gente está feliz é a hora que a gente costuma esquecer de Deus, né? Acha que está tudo bem e a gente esquece, né? Então, mas a gente tem que lembrar de Deus toda. Então vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos contigo tá. Ele abre. Trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga a mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus, louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. É verdade, sim. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Glória, glória. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Glória a Deus. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigada. Oh, engrandecemos o seu nome, Senhor, nesta noite, aleluia, aleluia, Senhor, tu és digno, Pai. Oh, toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor, nesta noite. Oh, Senhor, é maravilhoso adorar, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso adorar quando a gente sente alguém. Eu sei, não é fácil cantar quando tudo está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Faz adorar tudo que resta são brisas do vento soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se é murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade, louva em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. E honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá do céu. Glória a Deus. Aleluia. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se é murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade, louva em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. De verdade, louva em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá do céu. Glória a Deus.
intimidade em nome de Jesus. Amém. Cadê os adoradores? A cada momento que nós chegarmos na casa do Senhor, você é um adorador. Amém, irmãos? Você é o adorador. Você é o adorador, amém? Se nós somos adoradores, nós estamos aqui justamente, exclusivamente para adorar ao Senhor, amém? Eu creio que você veio aqui porque você, no mínimo, achou necessário, achou dentro da tua vida um lugar para deixar sua alma ser convencida, para vir à casa do Senhor, porque Deus quer fazer algo tremendo na tua vida nesse dia. Amém? Então eu tenho certeza que você tem algo de Deus para você e tem algo de Deus, de você para Deus também. E eu gostaria de dar uma oportunidade para o irmão Miguel. Amém? Irmão Miguel? La paz del Señor sea con todos, hermanos. Verdaderamente venimos a la casa del Señor a adorar, ¿no? Aleluya. Hay un tema que dice, vine a adorar a Dios, Aleluya. porque Él vino a mi vida en un día muy especial. ¿No? Todos siempre recordamos la fecha en que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la fecha en que nos convertimos, la fecha en que nos convertimos en un creyente. Más así hemos ido creciendo porque tenemos que crecer para ser discípulos y seguir creciendo y desarrollándonos para que los dones del Señor sean manifestadas a través de nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas a través de los frutos del Espíritu Santo, a través de una vida espiritual plena para con el Señor, llena de amor, de gozo, de paz. En verdad, cada vez que llego a la casa del Señor, llego a adorarle. Y llego a escuchar las alabanzas, el mensaje, la lectura de la palabra del Señor. Y eso me permite crecer y sentir la presencia del Señor. Nuestra vida debe ser una permanente relación con nuestro Señor. Dice que el texto en capítulo 21 de Lucas, Jesús crecía en espíritu. Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con todos, con toda la humanidad. Nuestro propósito debe ser crecer en este camino para adorarle y ser mejores adoradores al Señor. Gracias por esta oportunidad, pastor, de permitirme llegar. Glória a Deus. Señor les bendiga, hermanos. Devemos, irmãos, estar crescendo. A cada momento nós precisamos estar crescendo. E todo crescimento, irmão, muitas vezes na nossa vida requer certos tombos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que toda criança, quando vai aprender a andar de bicicleta, ou vai começar a andar, ela tem sempre o pai ou um adulto do seu lado para proteger. E eu quero dizer uma coisa, Jesus crescia em estatura de varão, diante de Deus e dos homens, porque ele tinha certeza que o Espírito do Senhor estava sempre com ele
para o ajudá-lo. E eu quero dizer que esse mesmo Espírito foi dado para mim e foi dado para você também, para nos ajudar. Por isso que a Bíblia nos fala que nós, quando estamos orando na nossa fraqueza, o Espírito, ele geme por nós e faz a nossa oração. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O Emmanuel, ele disse uma palavra verdadeira para você, creia nisso, para que você tenha essa segurança que é necessário nós crescermos diante de Deus e também dos homens. E como é que você vai crescer diante de Deus e diante dos homens? Meditando na sua palavra. Amém? Medite na sua palavra a cada momento, irmãos, a cada instante. Eu quero que você continue meditando na palavra de Deus. Ok? Amém, irmãos? Amém. Alguém mais quer alguma oportunidade? Não? Miguel, ou Gabriel, eu queria lhe convidar a se colocar de pé. E eu quero louvar a Deus, né? Junto, vou chamar o Fernandinho para estar louvando conosco. Amém? Ele não canta tão bem quanto eu, né? Mas eu vou deixar ele cantar. Não vou deixar ele... Porque se eu começar a cantar, então... Aí eu vou querer o cachê dele, e ele vai perder, né, as suas agendas. Então, como Deus diz, para a gente não, né, invejar nada de ninguém, então eu vou dar esse privilégio para ele cantar junto comigo. Amém? Ele vai cantar junto conosco, tá bom? Amém? Esse louvor, irmãos, eu queria que você meditasse nele, porque ele vai falar contigo. Tá? Deus, irmãos, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E às vezes nós racionalmente não entendemos. Amém? Pode soltar se estiver pronto, filho. Queria que você cantasse bem forte. Tá? Fala sobre a figueira seca. Tu és a minha porção. A minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei.
Aproveitando que os amados estão em pé, aproveitando essa oportunidade, eu queria estar chamando a cooperadora Sabrina para estar orando pelas crianças. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Orar pelas crianças, futuro da nação, futuro da igreja, futuro da família. Amém? A continuidade da geração. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, neste momento, eu quero em tuas mãos, Senhor, perdoa os meus pais. Quero, Jesus, entregar cada criança aqui, Jesus, e aquelas também que estão aqui representadas, Senhor Jesus. Tome cada uma delas, Senhor Jesus. Esteja guardando os projetos de vida da escola, Senhor Jesus. Quer que elas estejam, Senhor. Ô, Senhor, aquelas crianças, Senhor Jesus, que estão neste momento nos tempos hospitais, Senhor Jesus. Venha trazer um refrigério, Senhor Jesus. Ô, Espírito Santo, ensina-nos, Senhor Jesus, a criar os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, no livro de Êxodo, capítulo de número 25, que quando você chega na casa do Senhor, você tem sempre alguma coisa para oferecer a Deus. E quando Moisés foi chamado para construir o tabernáculo, construir a arca da aliança, ele chegou ao povo e disse assim: diga aos filhos de Israel para me trazer uma oferta. Então, Moisés, ele foi e disse ao povo: me traga uma oferta, segundo aquilo que você propôs no seu coração. Então, os filhos de Israel propuseram no coração em trazer uma oferta, e alguns, oferta alçada. Irmãos, então, quando nós tiramos um momento que nós vamos ofertar a Deus, eu quero dizer que você está dizendo para o inimigo da tua alma, falando assim: olha, eu sou filho, eu quero ofertar na casa de Deus. Muitas vezes algumas pessoas estão desprovidas de coisas financeiras, mas eu quero lhe dizer uma coisa: todos os filhos, ele sempre tem, porque o pai sempre dá. Então, o pai já te deu, amém? O pai já deu para você. Então, eu lhe convido a você segurar a sua oferta na mão. E eu quero chamar o cooperador Luiz. Cadê o cooperador Luiz? Amém. Amém? Segura a tua oferta na mão. Segura a tua oferta na mão. Esquerda. Isso, na mão esquerda. Irmãos, qualquer igreja que você for chegar, sempre oferte com a mão esquerda. Você de casa que está me vendo, não sei a sua denominação, mas eu quero ensinar uma coisa. A Bíblia nos diz que a vida está na mão direita e a prosperidade na mão esquerda. Então, você oferte na tua mão esquerda. Coloque no casfilácio, no embornar, ou seja, lá onde se vai ofertar, mas coloque e creia, porque a palavra de Deus diz assim, eu creio na palavra. Livro de Provérbios, capítulo número 3, para você ter uma base. Leia lá o capítulo 3 e você vai ter base naquilo que eu estou lhe falando. Eu quero que todos vocês sejam próximos. Pode orar. Meu Deus, obrigado por estar aqui essa noite, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dos ofertantes da sua casa, Pai. Aqueles que não puderem, que o Senhor venha abrir portas de emprego, aqueles que necessitam, os que passam necessidade, que o Senhor também venha, Pai, abrir porta, Pai. Arrumar trabalho para eles, meu Pai. E toda seta que o inimigo possa querer colocar na vida deles, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a irmã estiver louvando, traga sua oferta, deposite em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que
eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero que você, nessa noite, saia daqui armado. Amém? Amém. Eu quero que você saia daqui armado e bem armado. Quem quer receber a arma do Senhor aí? Aleluia. E é por isso que você vai abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, né? Livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22. Amém? Até o versículo que Deus nos conceder. Amém? Os irmãos acharam? Aqueles que não acharam, digam amém. Não achou não, irmão? Vamos estar aqui no telão. Amém? Vamos ler. Diz assim: detenha a sua atenção para o que Deus começa a ministrar na tua alma. O que Deus vai ministrar na tua alma hoje, irmãos, talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha até conhecido, mas Deus quer acender a lâmpada da tua ideia para que você veja algo novo dentro daquilo que você está fazendo hoje em estar na casa de Deus e aqueles que nos acompanham. A partir do versículo de número 22, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Vamos repetir? Não deis lugar ao diabo. Vamos lá de novo? Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez. Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez. Não deis lugar ao diabo. Você crê que Deus, Ele vai ministrar no teu coração uma palavra revelada do Espírito de Deus? Você crê que essa palavra vai ser enviada, como já foi enviada, nessa noite, nesse lugar, para lhe abrir um novo caminho, para mostrar para você um novo horizonte, para que você glorifique e exalte a Deus? A irmã já começou a entender, então comece a glorificar, comece a aplaudir a Ele, porque nessa noite o Senhor quer revelar algo para você, porque a palavra dEle, quando é enviada, ela vai fazer o que lhe apraz, e nós vamos vencer aquele ao qual tenta contra a nossa vida, porque nós não demos lugar ao diabo nessa noite, por isso nós viemos glorificar ao Senhor, nós viemos honrar a Ele, nós viemos exaltar ao Senhor. Se assenta glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, olhemos para esse texto e para esta palavra. O apóstolo Paulo, ele digita, ou redige, ou escreve,
ou a forma que você quiser entender o texto, mas ele escreve ao livro de Éfeso, as cartas aos Éfesos, ele escreve essa carta a uma nação, a uma igreja, a um povo, e que estas mesmas palavras, já passado aproximadamente quase 2000 anos, meus amados irmãos, é a mesma que vale para mim e para você hoje. Não mudou nada, sem tirar uma vírgula sequer dessas palavras. Mas vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Porque você conhece a história de Saulo, que antes de se tornar Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Essa história você já conhece, já ouviu falar várias vezes. Quantas vezes até eu mesmo já preguei sobre ela no livro de Atos, no capítulo de número 6, quando Deus ele manda escolher alguns diáconos para a igreja, e dentre deles estava ali Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito, que tinha testemunho dos demais. E nós olhamos ali no capítulo 7, quando Estevão ele é morto, é colocada a sua roupa aos pés do apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, mas ele vai, irmãos, pega uma carta, vai a caminho de Damasco, ali no capítulo de número 9, então o que vai acontecer? Ele tem um encontro com Jesus. Irmãos, você teve um encontro com Jesus? Vou fazer de novo a pergunta. Essa igreja teve um encontro com Jesus? Irmãos, algo interessante, eu até postei isso, e compartilhei com alguns irmãos. Você teve um encontro com Jesus, você conheceu Jesus, ou você passou a ter intimidade com Jesus? Porque conhecer e ter intimidade são coisas bem diferentes. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele conheceu Jesus, ficou cego, então naquele exato momento, ele vai ouvir a voz de Deus e obedecer, porque ele estava cego sem um caminho. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, é muito importante você ter o seu ouvido aguçado para ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque, irmãos, existe, segundo está escrito no livro de Timóteo, há várias vozes nesse mundo, mas eu quero trabalhar com 3 vozes apenas. E eu quero falar com você, identifique-se com a voz de Deus, para que você não seja enganado pelas 2 vozes que o diabo pode usar. Vou repetir, esse seria o título dessa mensagem. Entendendo, escutando a voz de Deus, para que você não seja enganado pela voz do diabo. Irmãos, a primeira voz que você vai identificar é a voz do teu coração, da tua alma, que é a sede do seu sentimento. Essa é uma voz fácil de ser identificada, porque você vai olhar segundo a razão do teu coração, da tua alma e das suas emoções, em situações que você está vivendo, em situações que você já viveu, em situações que você poderá viver. Irmãos, a segunda voz é aquela que muitas vezes, irmãos, é questionável, que é a voz, irmãos, do mundo. E no mundo nós sabemos que jaz no maligno, aonde ele opera disseminando, irmãos, certo tipo de vozes para trazer o engano à mente das pessoas. E o que acontece quando as pessoas não conseguem identificar essas 2 vozes? Então, irmãos, ela vai andar por um caminho que é do seu próprio desejo, é um caminho que levará esta pessoa para longe do Senhor. Mas tem a terceira voz. E a terceira voz, irmãos, que é muito importante para mim e para você. E é ela que faz a grande diferença na nossa vida. Nós sabemos que quem ouve a voz de Deus, ele sempre estará pronto a responder, como Samuel diz lá no capítulo de número 3. Irmãos, quando Samuel, ele é chamado pelo Senhor, e ele não identificando a voz, escutando apenas a voz do teu coração, então ele vai ao profeta Eli. Mas quando ele chega ao profeta Eli, o profeta Eli diz para ele: não sou eu que estou lhe chamando, mas ouça bem que esta voz não é minha, essa voz não é do inimigo, essa voz não é do teu coração, essa voz é do Senhor. Então escuta ela, e quando você ouvir a voz do Senhor, esteja pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, essa é uma grande diferença que nós precisamos entender na terra dos viventes. Saber identificar a voz do Espírito de Deus. Porque quando Deus chama, irmãos, pode ter certeza de uma coisa:
Na voz de Deus não há confusão. Na voz de Deus não há dúvida. Na voz de Deus, irmãos, há um avanço na vida de qualquer uma pessoa. A voz de Deus, irmãos, ela faz com que você seja cheio do Espírito de Deus. Porque nós vamos olhar, irmãos, que quando Jesus ele sai do deserto, aliás, ele sai do deserto não, quando ele vai ao Rio de Jordão, antes de passar no deserto, ele vai ser batizado. Irmãos, e olha que coisa interessante, quem está pronto a ouvir a voz de Deus, ele começa a identificar quem é de Deus. Vou repetir. Quem ouve a voz de Deus, ele estará sempre pronto a identificar quem é de Deus. Porque nesse mundo, irmãos, há um engano muito grande. E eu quero dizer para você uma coisa, escute a voz, porque João, ele escutou a voz do Senhor quando o Espírito veio sobre Jesus. E a voz dizia, este é o meu filho amado. Presta bem atenção o que a voz está dizendo. Este é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer nele. Irmãos, precisamos identificar a voz. Porque há vozes estranhas, irmãos. A Bíblia garante isso. E a voz estranha nos levará ao engano. Nós vamos, irmãos, eu só estou falando da voz que é necessário você identificar. Porque se você identifica essa voz, as outras, irmãos, vai ser fácil de você identificar, sabendo que é do teu coração e sabendo que é da tua alma e sabendo que é voz também do diabo, do nosso inimigo. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus, ele vai aos Montes das Oliveiras ali, ele sobe, ele chama 3 amigos para orar. No livro de Mateus está relatado isso. Ele chama Pedro, Tiago e João. E quando ele começa a orar, irmãos, ele diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha, mas faça a tua vontade. E ele volta, irmãos, e encontra quem dormindo? Os seus discípulos. Por que eles estavam dormindo, irmãos? É simples. Porque a voz da alma deles disse assim, você está cansado. Você está protegido. Você está seguro porque Jesus está orando por você. Irmãos, olha aqui o que Deus está falando contigo. Se detenha no que Deus está falando contigo. Presta bem atenção. O que acontece, é uma palavra revelada. Olha o que acontece com muitas vezes as pessoas serem enganadas. A falsa proteção. Eu quero dizer para você, não se engane com falsa proteção. Porque eles são chamados por quem? Pelo Rei, por Jesus, Senhor dos Senhores. Mas olha só o que vai acontecer. É o que muitas vezes você pensa. É o que muitas vezes você acredita. Não tem um ditado que muitas pessoas usam e que falam muitas vezes assim, quando você não assume a responsabilidade de avançar na presença de Deus, quando você não quer crescer na presença de Deus, e as pessoas apresentam, irmãos, uma falsa proteção que está contida até na Bíblia. É bíblico isso, mas é uma falsa proteção. As pessoas dizem assim, quando você encontra alguém e pergunta, como é que você está? Estou bem, você está indo na igreja? Não, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, uma falsa proteção. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe. As pessoas colocam essa questão, o Senhor sabe de todas as coisas, como uma proteção. O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem feito coisas na minha vida, então eu estou seguro. Porque o Senhor, sabendo de todas as coisas, Ele sabe que eu não tive condições de fazer isso, não tive condições de ir, ou não tive condições de realizar. Então o Senhor sabe que a minha fraqueza ou a minha debilidade me dá a falsa proteção. Eu quero dizer para você, não se detenha na falsa proteção, dizendo, irmãos, eu quero dizer aqui claro com você, bem claro, tá? Não leves a tua vida uma falsa proteção pelo engano das suas emoções. Não leve, irmão, porque isto é um engano. Amém? Isto é um engano. A falsa proteção. Irmãos, a verdadeira proteção é quando Jesus ele vem e ele fala assim, não posso
confiar em vocês apenas 1 hora? Jesus está falando claramente comigo e contigo. Eu quero fazer essa pergunta para a igreja. Deus pode confiar em você apenas 1 hora? Sim ou não, igreja? Só você, filho. Vou fazer de novo a pergunta. Deus pode confiar na igreja apenas 1 hora? Amém ou não amém? Irmãos, se Deus pode confiar em nós apenas 1 hora, por que que o apóstolo Paulo, ele vai aos Coríntios, no capítulo número 11, a partir do versículo 24, ele começa a dizer assim: o que eu recebi do Senhor, que vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, dando graça, partiu e disse, mas eu quero alertar a vocês que existe, olha só, ele está participando da ceia, está fraco. Está participando da ceia, está doente. Está participando da ceia e está dormindo. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Há muito entre vós fracos, doentes e que dormem. Irmãos, o que os apóstolos estavam fazendo? Eles foram chamados para orar com Jesus. E eles foram dormir. Por que que eles foram dormir? A falsa proteção que Jesus estava guardando. Nós precisamos entender que não podemos andar numa falsa proteção, irmãos. Tua vida precisa estar garantida de que você está avançando, que você está progredindo na presença do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele é muito astuto. Ele sabe como trabalhar no seu emocional. Ele sabe como trabalhar na tua vida. Ele sabe a cada momento como que você vai se defender. Por isso que eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Guarde isso, tá? Eu já preguei aqui e vou mencionar novamente só algumas palavras. Conheça o seu inimigo para que você tenha como se defender dele, pois o seu inimigo é invisível, mas real. Amém? Então você precisa conhecê-lo. Porque se você não conhece o seu inimigo, você poderá ser enganado, porque pensando que ele é seu amigo. Porque o seu inimigo, ele poderá se tornar seu amigo para te enganar. Guardaram? O seu inimigo poderá se tornar seu amigo para poder te enganar, irmãos. Eu quero dizer para você, como que se descobre as armas do inimigo? Infiltrando o que nós chamamos, no mundo secular, de X9. Não é verdade? Agora, observe aqui, irmãos, outra voz que as pessoas ouvem e entendem errado. Você precisa identificar a voz de Deus. E eu quero falar com vocês algo interessante. Jesus, ele senta à mesa, tá? E chama os apóstolos para ceiar. Naquele exato momento, quando ele chama os apóstolos para ceiar, olha o que Jesus fala. Um dentre vós vai me trair. A voz foi lançada. E uns começaram a dizer para o outro, será eu? E levanta o traidor, chamado Judas, e disse, eu, Senhor, jamais te trairei. Mas olha só o que Jesus faz. Ele pega um punhado do pão e entrega para Judas. E olha só o que Jesus vai falar para Judas, irmãos. O que tem que fazer, faça depressa. Irmãos, espera aí, vamos raciocinar aqui. A palavra de Deus diz que naquele momento, quem foi que entrou em Judas, irmãos? O próprio Satanás, o adversário, o diabo. Há uma diferença entre Satanás e o diabo, tá? Diabo é o pai da mentira, João 8:44, ok? E também ele é chamado de adversário. Mas Satanás, ele é o principal adversário da nossa existência,
Tá? Porque ele é adversário, porque no livro de Tessalonicenses diz que ele quer sentar igual a Deus, sendo Deus, mas ele não é Deus. Então ele é um adversário próprio do mal. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando Jesus fala para Judas, entra Satanás, que é o adversário, o diabo, irmãos, pega a mente dele. Irmãos, olha aqui, presta bem atenção aqui. Eu quero delatar para vocês aqui algo. E que se você sair daqui com esse entendimento, você vai sair daqui bem armado e preparado. Porque eu que estou trabalhando contigo na área espiritual, eu quero trabalhar também na sua mente, nas suas emoções. Porque o diabo, irmãos, ele consegue penetrar dentro da mente da pessoa pelo engano que ele lança ao ouvido de qualquer uma pessoa. Como é que ele faz? Irmãos, quer ver uma coisa? Por que Judas traiu Jesus, irmãos? Por que levou Judas a trair Jesus? Quem era Judas? Judas, irmãos, ele era o tesoureiro de Jesus. Judas era o que cuidava da finança de Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu gosto quando o Espírito Santo começa a revelar. Oh, glória. Aí não é responsabilidade minha. Você sabia que há muitos Judas dentro da igreja? Há muitos Judas que tomam a ceia, que participam do culto, que leem a Bíblia. Porque Judas, irmãos, ele era o responsável da finança de Jesus. Presta bem atenção. Judas, ele era o contador de Jesus. Judas, ele sabia quando que entrava, quando que saía. Ele sabia de tudo que pagava, de tudo que não podia pagar, de tudo que comprava, de tudo que não comprava. Mas eu quero dizer uma coisa interessante. Irmãos, Judas recebeu uma confiança que você recebeu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar uma explicação, o tempo não me dá, eu não vou entrar nessa área agora, mas eu vou dar um estudo sobre isso. Hoje em dia, há muitas pessoas que são a favor do dízimo e outras são contra o dízimo. Tá? Uns é contra e outros é a favor. Presta bem atenção. Os que são a favor, amém. Os que são contra, também amém. Porque vão dar conta tudo para Deus. Não vai dar conta para pastor, não vai dar conta para ninguém. Mas existe aqui uma falsa intenção, irmãos, de posse. Por quê? Eu não vi nenhuma pessoa que morreu levar um item, ou R$1, ou um peso, ou $1 para a eternidade. Não vi. Então, há uma falsa, irmãos, intenção de ganho. Por que eu estou falando isso? Porque quando Judas, ele é o tesoureiro, ele recebe uma oferta. Qual era a oferta? Presta bem atenção. A oferta foi o seguinte: me entregue Jesus e eu lhe dou 30 moedas de prata. Valor de um escravo. Presta bem atenção. 30 moedas de prata, equivalente ao valor de um escravo. Tá? Irmãos, observe uma coisa. Você recebe, e o que você faz com o seu salário? Você oferta, você dizima. Uns dizimam, outros não. Mas eu vou falar aqui para aqueles que dizimam. Quando você dizima, irmão, você fica com 90% que Deus vai te dar entendimento para você cuidar. Mas existem pessoas que quando dizima, murmura, porque o inimigo traz engano. Então, irmãos, presta bem atenção. A murmuração abre uma porta para a morte. Tá? Quem murmura, abrirá sempre uma porta para a morte. Morte física, morte espiritual, morte emocional. Por quê, irmãos? Porque todas as pessoas que murmuram, ela está insatisfeita. E toda pessoa insatisfeita, ela é abatida com a tristeza, ela é abatida. Aí, irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Você de casa também. Quando você está abatido, aí pronto. É um prato cheio para ser enganado. Porque as suas emoções ficou debilitada. E toda pessoa que tem as suas emoções debilitadas, ela é manipulada.
toda pessoa com seu estado emocional debilitado, ela é manipulável. Seja ela adulto, velho, criança, homem ou mulher, independente de cor, raça, irmãos, ela é... Não, Deus está falando contigo. Deus quer criar em você uma estrutura para você não ser manipulável pelo diabo. Então você tem que ter consciência de uma coisa: Deus está revelando para você profundamente a palavra da verdade. Não queira, irmãos, ser enganado por falsos ganhos. Porque Judas, ele recebeu a voz de Jesus para ir. Irmãos, mas eu não vou sair sem falar daqueles que não dizimam. As pessoas recebem o seu salário e não gostam de dizimar porque diz que é só no Antigo Testamento. Amém. Dízimo se fala só no Antigo Testamento porque não leram o Novo Testamento. Tá ok? Quem lê o Novo Testamento, está escrito no Novo e está escrito no Velho Testamento. Algumas pessoas usam como base Malaquias 3,10. Irmãos, é o único versículo da Bíblia ao qual é dado direito ao homem a fazer prova de Deus. Mas nenhum outro versículo você vai encontrar. Se encontrar, você de casa que está me vendo, por favor, mande para mim onde está escrito. Nas traduções originais e também na tradução moderna. Por favor, porque eu ainda não encontrei. Fazei prova de mim. É a única palavra que encontro. Mas isso é no Antigo Testamento. Acabou. Só que, irmãos, a palavra de Deus, ela é perpétua. Porque ela termina, irmãos, quando Deus voltar. Mas algumas pessoas falam assim: no Novo Testamento Jesus aboliu isso. Irmãos, por que não ler Mateus capítulo número 23? Porque lá está escrito que eu tenho que fazer uma coisa sem negligenciar a outra. E aí as pessoas vão viver na sua vida como querem viver, escutando uma voz enganosa ao teu coração. E abre-se uma porta, irmãos, para quê? Debilidade também emocional. Por quê? Irmãos, observe o que está escrito em Joel capítulo número 2. Irmãos, nós vamos observar que é enviado sobre a face da terra, tá? Os gafanhotos, cortador, imigrador, devorador, devastador. Mas isso é só no Antigo Testamento? Não. Porque se você olhar no livro de Apocalipse, você vai ver e vai encontrar que foi liberado sobre a terra, irmãos, os cavaleiros. O cavaleiro da destruição, o cavaleiro da balança, para trazer o desequilíbrio na terra. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa que foi me revelado para mim. Lendo o livro de Apocalipse, olhando os fatos e acontecimentos, eu tenho certeza e convicção, ainda bem que está sendo gravado. Irmãos, estamos já no período do 6º cavalo. Estamos no período do 6º cavalo. Porque há um desequilíbrio sobre a terra. A morte sobre a terra tem avançado estrondosamente. Irmãos, o diabo tem conseguido. E aí que eu quero dizer, enganar muitas pessoas. O diabo, ele tem conseguido enganar aquelas pessoas que estão fora da igreja, porque não acreditam que vale a pena servir a Deus, não vale a pena ir na igreja, não vale a pena ofertar, dizimar, não vale a pena estar em comunhão com os irmãos, não vale a pena... Irmãos, ele consegue enganar. Consegue enganar. Porque o homem se acha autossuficiente dentro da sua debilidade. Eu quero dizer para você, não seja autossuficiente dentro da sua debilidade, porque todo ser humano, ele é debilitado em alguma área na sua vida. Irmãos, eu quero dizer bem claro, há uma área na sua vida que você é debilitado, mas eu quero dizer uma coisa para você, para que essa debilidade, ela seja restaurada, ela seja reconstruída, é necessário nós entendermos o que a palavra de Deus nos garante, o nascer de novo, para que o velho homem, mesmo que esteja dentro de nós, venha nascer um novo homem, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Raciocina o que você está ouvindo. Porque se Cristo vier agora, eu quero saber como que você vai ficar. Eu quero saber se você, irmãos, eu fui bem claro hoje conversando com a irmã, eu falei com ela, eu penso muito na minha partida, como que vai ser? Eu penso muito. Talvez eu seja
um pouco diferente de vocês, que não pensem tanto nisso, mas eu penso muito. Eu acho que eu penso até demais. E às vezes eu nem quero ficar pensando, mas eu penso. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Eu sei que existe um plano de Deus após a minha existência nessa terra. Isso eu tenho convicção concreta. E é isso que me dá, irmãos, um certo êxito de saber o que tem do outro lado. Eu quero saber o que tem do outro lado. Eu quero saber o que me aguarda. Porque a Bíblia nos dá uma ideia, mas eu quero vivenciar isso. Eu quero estar diante de Deus. Você quer estar diante de Deus? Então esteja pronto, irmão. Seja pronto. Não seja levado pelo engano. Porque, irmãos, há uma luta constante dentro de você. O velho homem está aqui dentro. Irmãos, às vezes ele começa a aflorar. Como que ele se aflora? Quando a minha mente está debilitada. Por que a minha mente está debilitada? Irmãos, é quando o meu espírito está fraco. Quando o meu espírito está fraco, irmãos, significa que a minha carne fortaleceu. E quando a minha carne se fortalece, irmãos, saiba de uma coisa, irmãos, toda carne fraca, ela é conduzida pelo diabo. Presta bem atenção, vou repetir. Toda carne fraca, ela é conduzida pelo diabo. Amém, igreja? Então, olha o que Jesus, irmãos, voltando lá um pouquinho lá atrás, olha o que Jesus fala para os apóstolos. Vigiai. Teu espírito está pronto. Sabe por que teu espírito está pronto? Porque teu espírito não pertence a você. O espírito que está em você pertence a Deus. Eclesiastes capítulo 5, lá está escrito sobre isso. O teu espírito está pronto porque pertence a Deus. O que pertence a você é a tua alma. E, irmãos, olha o que Jesus fala. O teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, então precisamos o quê? Fortalecer a nossa alma. Como que se fortalece a nossa alma? Nós olhamos o texto aqui, está bem claro para mim e para você. Você só é fortalecido quando você começa a se revestir cada vez mais do Senhor Jesus. Irmãos, segundo a santidade. E como que se alcança a santidade, irmãos? É não deixando ser enganado pelo diabo. Você sabe como é que o diabo, irmãos, os demônios estão tudo furiosos. Sabia? Quero falar para você. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Vou repetir, se prepara. Vigia mais. Irmãos, os demônios estão tudo agora alvoroçados. Estou te falando, a revelação de Deus. Você de casa também, se prepara. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que é revelado o plano dele, e você toma conhecimento, sabe o que ele faz? Ele vai soprar no seu ouvido. Sabe o que ele vai soprar no teu ouvido? Quando você sair por aquela porta, arrancar a semente que você está recebendo. Mateus capítulo número 13. A palavra é a semente. Vocês são a terra. Por que algumas pessoas recebem a mesma semente e quando sai pelaquela porta ali fora, irmãos, Jesus ele diz assim, vem a águia, a ave, e rouba a semente. Irmãos, a Bíblia diz, se você tem guardado a melhor pérola da sua vida, você vende tudo e guarda, compra. Então, irmãos, o que está dentro do teu coração? É o que tua boca vai pronunciar. E como que o diabo consegue enganar as pessoas? Roubando a semente da palavra. Roubando a semente que é plantada no teu coração, na tua alma, todo instante, todo tempo. Todas as vezes quando você vem na casa do Senhor, é plantada uma semente na tua terra. E qual é a terra? Do seu coração. E onde está o coração? O coração é onde está todo desígnio mal. Mas quando nós entregamos nosso coração para Deus, irmãos, Deus diz que nos dará um coração de carne. Porque quando uma pessoa está nervosa, irmãos, diz aqui, irai-vos, mas não pequei-vos. Irmão, peraí, vamos entender isso aqui. O diabo ele vai usar situações para tirar a tua paz. Ele vai usar situações, irmãos, para tirar a tua segurança. E tem pessoas que é debilitada, irmãos, numa área tão estressante, porque todo mundo aqui dentro tem um grau de estresse.
inclusive o pastor. Todos nós temos um grau de estresse, irmãos. A diferença é simples. Você pode estar estressado, mas você tem que estar equilibrado. O estresse é devido à sua vida agitada, devido ao seu trabalho, devido à sua família, devido às situações que você vive. Mas você tem um Espírito de Deus, amém? Vou repetir, parece que a igreja não entendeu, vou repetir. Você pode estar estressado, pode estar debilitado, mas você tem o Espírito de Deus, amém? Então, se você tem o Espírito de Deus, é automático, irmãos, quando o diabo ele sopra no teu ouvido, fala o que está no teu coração, fala o que está na tua vontade, fala, faz. Irmãos, aí o que você começa? Xingar, né? Não saia da tua palavra torpes da tua boca, porque dará conta dela. Mateus capítulo de número 5, versículo 37. Mateus capítulo de número 12, também no versículo 37, diz a mesma coisa. Que seja o vosso sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se é maligno, pertence a quem? Ao diabo. João 8,44, que ele é o pai da mentira. Irmãos, pela vossa palavra sois justificado e pela vossa palavra sois condenado. Irmãos, alguém aqui quer ser condenado à morte? Alguém quer ser condenado a viver na eternidade separado de Deus? Não. Então você deve aprender a saber lidar com a tua palavra, porque a palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Gênesis capítulo 12 fala bem claro para Abraão: eu abençoarei a quem tu abençoar, mas eu também amaldiçoarei a quem tu amaldiçoar. Irmãos, as pessoas não acreditam. Não acreditam. Maldição de mãe e pai não pega. Ah, irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Está honrando teu pai e tua mãe? Se você está honrando, irmão, beleza. Mas desonra só para tu ver. A única forma de você quebrar a maldição do teu pai, da tua mãe sobre a tua vida, é você estar enquadrado no livro de Provérbios, capítulo número 26. Maldição sem causa não chega na tua casa. E a única causa que chega é quando você dá legalidade para o pai da mentira trazer um engano na sua mente e você viver a vida do jeito que você está vivendo. Não viva a vida do jeito que você está vivendo. É melhor você mudar a sua vida. É tempo de você mudar. É tempo de você melhorar um pouquinho a sua vida. É tempo de você ainda restaurar a tua vida. Irmãos, por que algumas pessoas são culminadas pelo espírito de demônios? Enquanto a Bíblia diz assim, presta bem atenção. Eu quero dizer para você uma coisa. Você acha que o demônio pode te tocar? Amém ou não amém, igreja? A Bíblia nos fala bem assim. Livro de 1 Pedro, tá? Quer ver como que o diabo consegue tocar muitas pessoas? Quer ver como é que o diabo ele consegue mexer na estrutura da família, da pessoa, dos filhos, do marido, de todo mundo? Guarde isso que eu vou falar com você. Guarde isso. Ansiedade. Toda pessoa ansiosa, ele abre uma brecha para o diabo usar os seus demônios para atacá-lo. E está desguarnecido. Porque Deus ele trabalha, irmãos, diante da tua palavra. Deus não trabalha fora da sua palavra. Deus ele trabalha com a sua palavra. E existem pessoas, irmãos, que ela vive ansiosa em tudo na sua vida. Ansiedade, irmãos, significa falta de confiança na promessa de Deus na tua vida. A ansiedade, irmãos, ela é bem clara. Porque você não lança sobre o Senhor a vossa ansiedade, para que Ele cuide de vós. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7.
E ele começa a dizer assim, as pessoas ansiosas, ela abre uma legalidade, porque olha o que está escrito no versículo 8. Sede sóbrio. O que é sóbrio? É você estar atento, é você estar prevenido, é você estar confiante, é você estar, irmãos, decidido a olhar para o Senhor, porque olha o que o texto continua dizendo, não sabeis que o diabo anda ao derredor, tentando achar quem possa tragar. Irmãos, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nós tememos ao Senhor. Amém? Mas para temer ao Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Porque quem ouve a voz do Senhor, irmãos, ele entra no que foi lido logo na palavra introducional, na palavra devocional. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quem ouve a voz de Deus fala, seja forte, coragem, tenha bom ânimo. Eis que eu fui como meu servo Moisés, também serei contigo. Então a tua ansiedade e insegurança, ela acaba e você fica seguro na presença do Senhor. Amém? Então o maligno não vai poder te enganar. Por isso que eu quero dizer outra coisa aqui. Irmãos, pessoas que fazem parte do reino de Deus, do corpo de Cristo, como está escrito no livro de Romanos, nós somos corpo de Cristo, amém? Como corpo, cada um de nós temos uma função no corpo, um é mão, o outro é braço, o outro é cabelo, o outro é orelha, o outro é ouvido, o outro é pé, o outro é estômago, o outro é rins, o outro é coração, o outro é tanta coisa, senão eu vou começar a falar da anatomia do corpo todo aqui. Então, mas eu quero dizer, todos os órgãos do teu corpo é importante para você, amém? Então, por que seus irmãos não é importante para você? Se todos os órgãos do teu corpo é importante para você, por que os seus irmãos não é importante para você? Por causa do engano do diabo. Por quê? Quem é que provoca você? Quem é que briga com você? Quem é que te provoca mais? É o teu marido. Amém? É. Porque o marido é racional, o homem é racional. Então ele te provoca porque a mulher é o quê? Emocional. A mulher é sensível. Ela vive pelas emoções dela. E é por isso que todo tempo ela está o quê? Sendo provocada. E quando a mulher é provocada, o que ela faz? Pela sua sensibilidade, é também enganada. Porque ela começa a fazer o quê? Começa a murmurar, irmãos, como uma areia no deserto, que é melhor nós estarmos lá. Ei, irmãos, o diabo, ele não quer olhar homem, mulher, ele quer olhar quem ele possa enganar. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Se nós, irmãos, estamos convivendo com os irmãos, precisamos aprender a amar e não ser enganado pelo diabo. Porque o diabo é que traz dissensão entre irmãos. O diabo, ele traz confusão entre irmãos. O diabo, irmãos, sabe o que ele faz? Ele acha um irmãozinho que está, como diz esqueci em português, irmão. Vou falar em Nihongo, incrível que pareça. Os irmãos, como é que fala? Botsuru? Como é que é em português? Hã? Não, é outra expressão mais forte. Né? Tá viajando, isso daí. É. Tem uns irmãozinhos que estão viajando assim, ó. Estão botsuru. Estão viajando, estão assim. Tá bom, isso aqui. Tá assim, ó. O pastor tá pregando e ele tá assim. Sei o quê. É verdade, tá bom. Fica aquela cara assim, tô ouvindo. Tá bom. Você mesmo. Acabou. Tá bom. Ai. Aí o diabo vai. A semente ele já arrancou do primeiro culto. Vem no segundo. Aí fala, vai, se alegra. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória! Pula tudo. Vem aqui um pastor grandão, né? Como teve aqui o pastor Barreto.
né? Irmãos, ele coisa, eita glória! Eita, esse pastor é bom, e tal, não sei o quê, e fica, ai, que palavra! Passou um mês. O pastor não veio, porque vocês estão acostumados comigo mesmo, então é eu mesmo, não tem jeito, né? Você acostuma comigo, né? Aí o pastor não veio mais. Aí, já não tem, ele vai eu mesmo, né, minha filha? É isso mesmo. Né? Aí, o que acontece? É ele de novo. Aquele barbichinha. De novo, oh, meu Deus, de novo. Lá vem o pastor. Não é ciúme não, filho. Isso é só para vocês não serem enganados. Sabe por quê? Aquela semente que foi plantada no teu coração durou quanto tempo? O diabo arrancou, enganou. Porque as adversidades da vida sufocaram a semente da palavra. Aí o diabo conseguiu matar aquilo que Deus plantou em você. Por quê? Porque você deixou ser enganado. Principalmente porque você ouviu irmãozinho conversando. A conversa nem era contigo. Aí você ouve o irmãozinho contando assim, você viu, não sei o quê? Aí fala assim, o pastor, aquela camiseta dele com a minha misericórdia. O pastor? Ó, pastor, viu os irmãos falando do pastor ali, aquela camisinha dele ali, irmão. Sei não, hein? Aquela miséria. Aí já começa. Irmão, eu estou ensinando para você a identificar a voz de Deus e a voz do teu coração e a voz do diabo. Porque aonde há dissensão, discórdia, porfia, dissoluções, ali opera a sua carne, que foi dado uma legalidade para o diabo lançar uma voz no teu coração e você provocar as emoções que vai trazer em você debilidade emocional, que vai trazer de você uma debilidade estrutural e você não vai entender o quanto que você deve crescer na presença de Deus e continuará raquítico na presença do Senhor, enquanto deveria estar dando fruto, ainda está sendo uma figueira seca. Irmãos, Deus hoje está liberando sobre a tua vida a palavra de sabedoria para que você saia daqui melhor e que essa semente, irmãos, não seja arrancada, soprada no teu ouvido. E eu gosto quando Deus revela assim. Irmão, tem pessoas que vai sair daqui, o diabo vai arrancar essa palavra amanhã do coração dela. E eu estou dizendo para você, não deixe ele arrancar. Não deixe ele arrancar. Não, olha, não deis lugar ao diabo. Sabe o que é isso? Eu quero finalizar aqui. Tudo aquilo que você está vivendo e você não está crescendo na presença do Senhor, que você não está desenvolvendo, que você não está conseguindo avançar, se você não está conseguindo prosperar, se você não está conseguindo fazer com que o reino de Deus cresça na tua vida, é porque o diabo, ele está achando lugar para impedir você de andar. Irmãos, todas as pessoas que encontram um muro e não conseguem derrubar, significa que o muro que ali está é mais forte do que ele. E eu quero dizer uma coisa para você, todas as vezes que você encontra um gigante e você não consegue vencê-lo, significa que o Deus que você está servindo é um Deus fajuto. Todas as vezes que você encontra um gigante e você não consegue vencê-lo, o Deus que você está servindo é um Deus fajuto. É um Deus de madeira, é um Deus de pedra, é um Deus de barro, é um Deus de pano, é um Deus que você queira que, mas não é o Deus ao qual eu conheço. Porque o Deus que eu conheço, todas as vezes que eu encontro um gigante, sabe o que acontece? Eu pego 5 pedras, Isaías 9, que está escrito, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro,
Emanuel, Deus conosco. Então, irmão, se eu tenho a semente, eu tenho essas 5 pedras, e eu lanço todas as vezes que o gigante se levantar, sabe por quê? Porque eu não luto com a minha força e nem luto contra você. O que eu estou falando não é contra você. O que eu estou falando não é para você. É para aquele que vive te perseguindo, para aquele que vive te lutando. Eu estou mostrando para você como que você se defende contra esse que vive te atormentando, para que você vença os enganos do diabo, não dando lugar para ele. Não dá lugar para ele na tua mente, não dá lugar para ele no teu coração, não dá lugar para ele nas tuas lutas, porque as lutas sempre existirão. Mas eu quero dizer para vocês, se você levantou como Davi levantou, você vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Porque você não saiu para lutar com um Deus fajuto. Você não se levantou, você não foi chamado para servir a um Deus de barro, de pedra, ou um Deus pregado numa cruz que está lá para todo mundo ver. Você foi chamado para representar o Emanuel, o Deus conosco. Você foi chamado para representar aquele que tem poder, aquele que veio à terra e nos deu a legalidade do Espírito Santo para que nós venhamos testemunhar que quando estamos no Senhor, não há gigante, não há tempestade, não há muralha que não caia. Mas para isso, você precisa estar convicto do Deus que você está servindo. Então, não se deixe enganar. Por isso que há muitas pessoas que têm o privilégio de estar recebendo a palavra, mas preferem estar nas drogas, nas prostituição, na jogatina, na bebedice, em todas as outras coisas, casa noturna, aonde quiser estar, menos na presença de Deus. Porque o diabo achou lugar. E eu quero te convidar a se colocar de pé, porque eu quero dizer para você uma coisa. Eu não vou chamar hoje ninguém aqui à frente para orar. Não vou. O Espírito Santo não me... Eu nem vou ungir ninguém. Hoje também. Ao não ser se tem alguém que eu ore para uma especialidade de enfermidade, é o que o Espírito está falando no meu coração, eu vou fazer isso. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração. E você vai repetir algumas palavras comigo. A primeira que você vai dizer, se você quiser. Se você não quiser também, pode ficar quieto. Ah, você de casa também, bota a mão no teu coração. Repita comigo assim. Eu não vou dar lugar ao diabo. Eu não vou ouvir a voz do diabo. Eu quero ouvir a voz do doce Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz. Espírito Santo, me ensina a andar nos caminhos que o Senhor preparou para mim. E então serei livre para adorar e servir ao Senhor. Todas as vezes que um gigante se levantar contra a minha vida, eu vou dizer, eu não vou dar lugar à derrota, à tristeza, ao desânimo, à angústia, à depressão, a toda moléstia, a toda influência demoníaca, porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero dar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova criatura. Faz em mim, Senhor, um vaso de alabastro, para que o Senhor encha de azeite, para que eu possa encher outras pessoas, e elas sejam cheias,
para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que esta oração veio do Espírito de Deus à tua vida? Para que você saia hoje aqui, você de casa também que nos acompanha. Eu tenho certeza que mesmo você não estando aqui, essa oração e essa ministração, ela é válida para você. Como essa palavra que foi escrita há mais de 2000 anos, ainda é válida para mim e para você nos dias de hoje. Eu creio que Deus, irmão, falou com você. Então eu creio que você vai procurar não dar lugar ao diabo. Então fortaleça a tua alma, fortaleça o teu espírito, para que você possa vencer todas as lutas que lhe sobrevier. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento ao qual o Senhor ministra, Pai querido, ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado, Pai querido, porque eu não quero dar lugar, Pai querido, ao diabo. Eu sei, Pai querido, que ele vive tentando, Pai querido, atrapalhar aquilo que o Senhor começou na nossa vida. Meu Pai, mas eu creio, Pai querido, que o Senhor é que decreta a última palavra. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, fortalece essa igreja, fortalece a vida dos meus irmãos, para que haja, Pai querido, unidade, Pai querido, uns com os outros, para que haja união uns com os outros, para que assim, Pai querido, nós ponhamos, Pai querido, que todo sentimento, Pai querido, contrário, Pai querido, ao fruto do Espírito, seja aniquilado. Por isso, Pai querido, eu creio que a ira, Pai querido, ela não durará, Pai querido, o dia, porque o sol, Pai querido, não se porá, até que a tua paz, ela venha reinar na nossa vida. Pai querido, eu creio, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, é que nos deu o Espírito, e é o Espírito, Pai querido, que nos dá o fruto, e o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto do amor, o fruto da perseverança, o fruto da longanimidade, o fruto da fé, Pai querido, que nos dá a liberdade para adorar o Senhor. Por isso, Pai querido, eu decreto sobre esta igreja, sobre a vida dos meus irmãos, libertação. Eu decreto sobre a vida deles cura, Pai querido, na alma, cura, Pai querido, na mente, cura no emocional, cura, Pai querido, no físico, Pai querido, porque, Pai querido, nesse momento, aonde houver, Pai querido, uma debilidade, Pai querido, no corpo físico, Pai querido, esta alma agora está sendo curada, Pai querido, esta alma sendo curada, Pai querido, o corpo, Pai querido, também estará sendo são. Por isso, Pai querido, eu libero sobre esta igreja, sobre a vida dos meus irmãos que nos acompanham também, eu libero sobre a vida deles libertação e libero também sobre a vida deles cura, Pai querido, no físico, no emocional e no espiritual, para que nós todos sejamos irrepreensíveis na vinda do Senhor, seja corpo, alma e espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos, nós estamos terminando, vou passar para o aviso. Sábado nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo de novo, fazendo o nosso culto a Deus. Irmãos, convide alguém, faça a tua parte, irmãos, use a semente, frutifique em outro solo, frutifique em outra terra. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, se você determinar no teu coração a ganhar uma alma para Jesus, até o final do ano, nós estaremos dobrando a quantidade de pessoas que está aqui dentro. Se você ganhar uma alma só, irmãos, eu não estou falando para você ganhar uma multidão. Ganhar uma alma para Jesus, com aquilo que Deus te deu. Sabe o que o diabo tem feito? Ele tem podado as pessoas, porque estão ficando secas. Irmãos, Deus tem te dado o melhor. Deus tem te dado o melhor. Então, ganhe alma para Jesus. Eu perguntei para uma irmã hoje. Eu falei, ela falou assim, pastor, eu tenho segurança da minha salvação. Eu falei, amém, glória a Deus, eu também. Eu falei, como é que você vai se apresentar diante de Deus com o talento que ele te deu? Vai se apresentar de mão vazia? Irmãos, você recebeu a palavra. Então, você já tem uma arma para você não ser enganado. Então, irmãos, lute por uma alma. Ganhe uma alma para Jesus. Ganhe pelo menos uma. Para que você chegue para o Senhor e fale assim, olha, pelo menos uma. O diabo não conseguiu tirar das minhas mãos. Ganhe primeiro a sua também, claro. Para que você não perca. Mas ganhe uma alma para Jesus. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, o dia 24 nós estaremos fazendo a nossa feijoada. Amém? Os irmãos, por favor,
que já venderam, procure o irmão William, o cooperador Luiz, né, para ver com eles, para que nós possamos, irmãos, também divulgue. Isso é uma forma das pessoas virem também à casa do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Algum aviso mais? Não, né? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa. Meu Deus, eu quero entregar, Pai querido, a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente. Eu creio, Pai querido, que o Senhor é que vai fazer com que essa palavra seja, Pai querido, produzida na vida deles com efeito e eficaz. Meu Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, dá uma noite de sono reparadora. Meu Deus, e eu te faço um pedido nessa noite, Senhor, que pelo menos quando os meus irmãos saírem por essa porta, aqueles que desligarem, Pai querido, do canal da internet, Pai querido, essa semente não seja roubada, porque o diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio dar vida, e vida em abundância. Por isso, Pai querido, eu creio que essa palavra é de vida, essa palavra, Pai querido, é abundante, Pai querido, na vida dos meus irmãos, para que eles possam adquirir sabedoria, para não ser enganados e não dando lugar mais ao diabo. Por isso, Pai querido, eu creio que nessa noite, Pai querido, nós seremos uma terra frutífera na Tua presença. Leve em paz, guarde, dê uma noite de sono reprodutiva na vida deles, Pai querido, para que as forças sejam renovadas como das águias, e eles sejam força, Pai querido, para trabalhar amanhã, para que eles testemunhem amanhã do Teu poder, da Tua autoridade, e que eles ruminem, Pai querido, esta palavra no dia que se chama amanhã, que na memória dele o Senhor traga à tona, e eles pensem, meditem, Pai querido, nessa palavra, e eles façam bom uso dela, para que possa alcançar o maior número de pessoas salvas em Cristo Jesus. Esta é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estender nossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos nós que aguardamos e esperamos a volta de Jesus, e que todos digam e concordam. Amém. Se Deus é por nós, agiu Deus, que Deus te abençoe, e uma salva de palmas para Ele, e cumprimente 50 irmãos com a paz do Senhor Jesus.